Sejam todos bem-vindos à nossa 9ª celebração da novena, o nosso último dia em honra ao nosso padroeiro São Francisco. E é com muita alegria que nós nos reunimos aqui para honrar, para bendizer o nome desse grande santo que tem muito a nos ensinar. E é com muita alegria que nós acolhemos vocês, que também nos acompanha pelas redes sociais da nossa paróquia, que está aí junto com a gente nesse caminho de fé. E hoje reza conosco a pastoral da saúde e a pastoral do dízimo. É com muita alegria que nós nos reunimos para celebrar São Francisco e o tema A Irmã Morte. Para iniciar a nossa novena, vamos pegar o livrinho lá na página 2, na oração inicial. Se tiver alguém sem o livrinho, tem livrinhos nas laterais da igreja, por favor, vamos acompanhar no livrinho para a gente meditar melhor a vida de São Francisco. Com bastante alegria, hoje nos encontramos para pedir a São Francisco de Assis que nos abençoe e nos ensine a sermos exemplo para todas as criaturas. Do tempo, pelo qual as tuas criaturas dás sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, que pelo qual iluminas a noite. Ele é belo e agradável e vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que sustentam a paz, que por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal, felizes os que ela achar, conformes à tua santíssima vontade, porque ela não lhes fará mal. Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhes graças, e servi-o com grande humildade. Amém. Voltemos para o 9º dia da novena, na página 22. Conhecendo Francisco. Para Francisco, a morte é o grande momento de louvor que o ser humano presta a Deus. E ele fez de sua vida e de sua morte um reino de ação de graças. Não muito tempo antes de morrer, Francisco recebeu em seu corpo as 5 chagas iguais aos estigmas de Cristo crucificado. Foi um homem de fé ardente,
de real conversão diária, de oração constante, de contemplação e de desapego de bens. Tendo cumprido todos os desígnios divinos, livre dos vínculos da carne e repleto no Senhor, adormeceu tranquilamente. O grande ensinamento que Francisco nos deixou foi ter condições de ser homem, respeitar tudo que é vida, superar as diferenças e considerar inviolável o direito do homem. Ouvindo a palavra, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não for assim, e eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. E vós conheceis o caminho para ir onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se assentar. Nós vamos fazer uma breve reflexão dessa palavra, que o Senhor traz para nós e que São Francisco soube vivenciá-lo muito bem. E para quem está acompanhando, a novena de São Francisco, percebe o quanto São Francisco realmente entendeu a mensagem de Deus na sua vida. Então, um jovem que deixou tudo, desprendeu-se das maiores riquezas, das riquezas materiais, para receber a maior graça, que é a riqueza do Reino Eterno. E Francisco pôde vivenciar isso num cárcere, quando ele foi preso em meio a sofrimento, onde todas as pessoas sofriam, ele sorria e se encontrava em paz, porque ele tinha certeza daquele que ele havia tido um encontro pessoal, o Cristo. E depois desse encontro que Francisco teve com o Senhor ressuscitado, ele nunca mais foi o mesmo. E ele passou a atender os apelos de Deus na sua vida. E aí Francisco visitou a capela que estava em ruínas, e quando o Senhor falou no coração de Francisco para que reconstruísse, e Francisco sabiamente soube que não seria um templo de pedra, mas que seria a igreja viva, e sai dali imbuído pelo Espírito Santo de Deus, nas verdades de Deus, começa a pregar o Evangelho para aqueles que são marginalizados, para aqueles que são excluídos. Então, o encontro de Francisco com o leproso, que durante a meditação dessas novenas, a mim fala profundamente, como Francisco, um jovem poderoso, rico, que podia ter tudo, tira tudo, até a sua roupa, e assume verdadeiramente o Evangelho de Cristo e passa a acolher aqueles que ninguém quer aceitar, aqueles que o mundo inteiro renega. E como Francisco é grato a Deus por tudo. E não é que Francisco, depois desse encontro, teve alguns privilégios diante de Jesus. Não, ele experimentou sofrimento. Fala-se hoje nessa novena que ele experimentou os estigmas das chagas de Cristo. Então, foi em meio a perdas, a sofrimentos, às dores, que Francisco pôde dar testemunho desse amor, dar testemunho desse encontro, dessa mudança de vida, através da sua vida, na simples coisa. Então, no cotidiano de Francisco, em meio a uma sociedade injusta, desigual, em que as pessoas eram rejeitadas, renegadas, Francisco mostra um ser extremamente diferente.
Porque é exatamente uma pessoa que se encontra com Cristo, que se deixa tocar pela verdade de Deus, que conhece a palavra de Deus, ele tem que se comportar diferente. Automaticamente as suas atitudes são diferentes. Porque as verdades que a gente conhece são as verdades que mudam, é as verdades que transformam. E interessante quando a gente pensa, nossa, mas a morte, né, nos parece um momento difícil, de despedida, de separação daquilo que a gente ama, de separação das pessoas que amamos, das pessoas que nos fazem tão bem, das pessoas que a gente quer sempre do nosso lado, e daí a morte, aquele momento em que nós fazemos a nossa despedida. E, no entanto, Francisco faz isso com tanta serenidade, e Francisco encara isso com tanta paz, e ele dá graças a Deus pela irmã morte. Por que será que Francisco faz isso? Porque ele entendeu o que o Evangelho está dizendo. E é bonito, né? Quando Jesus está prestes, né, a separar dos seus discípulos, e ele percebe a preocupação, os temores, né, daqueles discípulos, e ele fala, não se perturbe o vosso coração, credes em Deus. Tenha esperança, tenha fé, né? Tenha fé em Deus e também em mim. E aí ele faz em meio a um momento de desânimo, de tristeza, que se apossa do coração dos discípulos e que se apossa também do nosso. O Senhor traz essa mensagem, não se perturbe, acalma-se, não é o fim, né? Creia em Deus, tenha esperança, porque Ele, o Senhor, o Cristo, foi preparar um lugar para mim, um lugar para você. E o nosso lugar está sendo construído com muito amor. E é bonito a gente pensar, né, nesse momento assim, mas o Senhor está preparando um lugar para mim, Maria Lúcia, que não mereço nada, pecadora. Mas Ele, por amor a mim, está preparando o meu lugar. Porque o projeto de Deus é um projeto muito rico. O plano de Deus não é essa vida. Por isso que ele fala, não se perturbe, não preocupa. Acalme, isso aqui tudo vai passar. Mas a nossa grande promessa é a vida eterna. É do lado de Deus. E tem uma condição. Ele está preparando esse lugar para mim e para você. Só que é uma condição para chegar a esse lugar. Era estar no caminho. E quem é o caminho? Jesus. Então, nós só poderemos chegar nesse lugar, estar junto do Pai, se nós aceitarmos caminhar nesse caminho que é perfeito, o próprio Jesus. E aí nós temos que deixar os caminhos do mundo, como fez Francisco, os caminhos do luxo, da riqueza, dos prazeres, das conquistas, às vezes para trilhar um caminho de sofrimento, de lágrimas, de dores, mas um caminho cheio da presença de Deus. E é esse o convite de Deus para nós, nesse evangelho de hoje, que estejamos preparados, que caminhemos nesse caminho indicado pelo Senhor, que aceitemos fazer parte dessa morada eterna, que façamos tudo como Francisco fez, para ocupar esse lugar, para receber como prêmio uma vida eterna, livre de toda dor, livre de todo sofrimento. Que São Francisco nos ensine, né, no momento da nossa morte, que essa morte chegue e nos encontre, preparados para esse encontro. Que a cada amanhecer da nossa vida, nós possamos pensar, se hoje o Senhor me chamar, e se hoje o Senhor colocar o último tijolinho na minha construção e chamar alegremente pelo meu nome, como que eu estou? Como que eu vou receber esse chamado? É preciso a cada dia preparar
para esse encontro definitivo com o Senhor. A morte é a passagem que nos garante a entrada eterna no céu. E isso deve alegrar o nosso coração, como alegrou o coração de São Francisco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar a nossa novena, partilhando a palavra. Irmãos e irmãs, seguidores de São Francisco, conservemos a memória deste grande santo, que com seu exemplo nos ensinou: a morte é uma passagem, e ela que nos leva ao encontro do Pai. Devemos viver de tal modo que a morte não nos assuste, certos de que, observando o Evangelho e servindo aos irmãos em alegria e humildade, a morte será um momento de louvor e gratidão ao Deus que nos criou. São Francisco, ajuda-nos a servir o próximo, ser amigo dos pequenos e dos fracos, arranca deste mundo o egoísmo, conduze-nos ao Evangelho, mostra-nos o rosto de Deus que tu amaste, chama-nos à penitência, desperta em nós um ideal vibrante, torna-nos capazes de enfrentar a morte com tranquilidade, com fé e gratidão. Francisco, tu vives, tu falas, tu nos impulsionas, tu nos cativas e tu nos guias. Foi isto que sentiram teus primeiros irmãos. É isto que nos dizem todos os franciscanos hoje. Ajuda-nos a seguir teus exemplos. Olhando a vida. Francisco, antes de morrer, à semelhança de Jesus, tendo em torno de si seus irmãos franciscanos, pediu que trouxesse a Sagrada Escritura e que lesse o trecho do Evangelho de São João sobre o serviço aos irmãos e como Cristo passou deste mundo para o Pai. Essas 3 perguntas eu vou apenas ler, que cada um possa meditar no seu coração, porque creio que eu já respondi durante a reflexão do Evangelho. Tenho pensado na morte como verdadeiro cristão? Tenho vivido de maneira que possa ser visitado pela morte a qualquer momento? O que mudou em mim participando desta novena? Rezando com Francisco. Ó Mestre, ensinai-nos a viver de tal forma que acolhamos a morte como amiga e irmã. Ela não nos tira a vida, mas nos conduz à fonte de toda a vida. Que possamos perceber aqui nesta vida o começo da vida verdadeira e eterna. Amém. Vamos rezar um Pai Nosso, Ave Maria e um Glória, para as pastorais que hoje reza conosco, né? A pastoral da saúde, a pastoral do dízimo. Rezemos também por todas as pastorais que se empenharam na realização da novena de São Francisco, né? Pelo nosso pároco, o Padre Maurino, para que ele seja revestido pelo poder de Deus, que o Espírito Santo de Deus o fortaleça e o capacite na sua missão, e por todas as nossas famílias. Rezemos pelos desempregados, por aqueles que mais necessitam das nossas orações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Francisco, Rogai por nós.
Voltemos na página 3 para fazermos a oração final. Irmãos, vamos todos juntos rezar a oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vosso amor. Onde há ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde há dúvidas, que eu leve a fé. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim